É esse o tipo de homem que fostes ver? Disse, não. Sabeis o que os desse tipo são? Eles beijam os bebês e, vocês sabem, trabalham nos palácios dos reis. Esse não é o tipo que João era. Bem, disse, então, porque fostes para ver um homem a quem foi dado o ministério que o ligará diretamente a uma organização ou algo assim, agitado por todo... Então, seus da unidade não o quiserem, ele irá à Trindade, e se a Trindade não o quiser, ele irá à Igreja de Deus, a qualquer lugar? É esse o tipo de homem que fostes ver agitado com qualquer cana? Oh, não. João, não. Ele disse, então que fostes ver? Um profeta? Ele disse, e digo que é isso mesmo, mas vou dizer-vos algo que não sabeis. Ele foi mais do que profeta. Ele foi mais. Se puderdes dar crédito, este é de quem foi escrito na Bíblia. Vede lá atrás a escritura. Eu enviarei meu anjo diante da minha face. Malaquias 3, veja. E ele preparará o caminho diante de mim. Está vendo? E eles não entenderam. Nem os discípulos entenderam. Veja, isso mesmo. Oh, que coisa. Simplicidade. Seja humilde. Veja. Desça diretamente. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande à sua vista. Agora, se quiser sempre manter isto em mente, quero que você mantenha isto em mente. E quando acontecer, então você poderá mudar isto. Estenda a mão e apanhe uma destas pequenas flores da primavera que estão brotando este ano. Ou pegue uma folha de grama comum e segure-a na mão e diga, vou segurar isto agora e ver que algo tão simples fez isto. E quero ver a inteligência que pode enviar um foguete à Lua fazer esta folha de grama. Você sempre a terá. Pode ficar seguro disso, você sempre a terá. Está vendo? A folha de grama tem vida nela, veja. É tão simples e humilde. Veja, se um homem é um grande homem, muito bem, mas se ele é grande o bastante a ponto de conseguir se tornar simples, veja, ele encontrará Deus. Mas se não se tornar simples, ele nunca o verá. De modo que você tem de se tornar simples. Agora, o versículo em Apocalipse, versículo 5, 9. Quem são estes encontrados cantando quando o Cordeiro toma o livro toma o livro? São estes os santos arrebatados? Não. Apocalipse 6, 5, 9, melhor dizendo. Não. Se você notar, estes não são os santos. Ele ainda não requereu sua propriedade, está vendo? Estes não são os santos. Se você notar, eles são os anciãos e os animais e cantam. Leamos isto, de modo que essa pessoa... E então vou tentar, tenho cerca de meia dúzia mais aqui e acho que consigo respondê-las em poucos minutos. Vejamos, Apocalipse 5, 9. Agora, leiamos só um pouquinho antes. Assim, a pessoa agora é honesta acerca disso e quer saber. Observe, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Veja, dizendo, digno és de tomar o livro e de abri-lo. Veja, tu nos compraste e os fizeste sacerdotes e reis. Esse é o grupo celestial, não ainda os redimidos. Muito bem, agora, irmão Branham, se todos os... Agora, só um momento. Imagino que... Perdoe-me. Irmão Branham, se todos os piedosos, piedosos foram levados no arrebatamento, de onde Elias e Moisés virão? Há algo errado. Há algo errado. Simplesmente isso. Há algo que aconteceu. Estão vendo? Há algo que deu errado em algum lugar. Todos estão se sentindo bem? Não há enfermidade nem nada? Vejamos Apocalipse. Onde foi, irmão? 5.
A pergunta que acabei de responder. Agora, vejamos. O lugar certo. E havendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e... Aqui está. Eu me enganei quanto a isso. Estão vendo? Com o sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Isso mesmo. Agora, o que vocês acham disso? Se isso não é a presença do Espírito Santo aqui, é o quê? Ele não permitiria... Veja, eu só li a primeira parte desse versículo. Veja, é somente ou algo escrito aqui. E eu estava tentando terminar, olhando para aquele relógio. Mas vocês ouviram me parar nesse ponto? Glória! Vejam, não cheguei a ler a outra parte disso. Vejam, cheguei até aqui e... Vejam aqui. E eles cantavam um novo cântico. E parei, vejam, mas vejam aqui. O cântico que cantavam dizendo: Tu nos compraste de toda tribo, língua e nação. Sem dúvida, são eles. Ora, que coisa! Que coisa! Estão vendo? E a propósito, há outra pergunta aqui também. Poderia o irmão... CONTRO, controlar estes a quem foram dadas, controlar esses a quem foram dadas vestes brancas de Apocalipse 6:11, com esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Agora vejamos, Apocalipse 6. Simplesmente não posso me apressar quanto a isto, pessoal, como esta aqui. Vejam, porque vou responder algo errado. Agora, ele não quis que eu fizesse isso. Essa é a verdade, digo solenemente. O Espírito Santo de Deus sabe que essa é a verdade. Estão vendo? Há algo que simplesmente... Eu simplesmente olhei para ele, eu estava olhando para o relógio, 11h30, e pensei, se não me apressar agora, não conseguirei orar pelos enfermos. E estou tentando conseguir isso, porque minha mente está tão... Não posso... Lembrem-se, vocês simplesmente precisam entender agora, eu sou humano, vejam. E eu tenho estado lá por 7 dias e tenho algo ainda esta tarde que tenho de descobrir da parte de Deus. Mas ele estava tão determinado em não me deixar cometer esse erro que me chamaram para ler o resto desse versículo. Eu simplesmente senti que algo rolou sobre mim ali e disse: volte. Pensei, voltar? O quê? Parar agora mesmo e começar a orar pelos enfermos? Mas que é isto? O que eu fiz? E logo que fui procurar por isso, alguém disse: leia o versículo novamente. Eu li novamente e ali na parte inferior desta pergunta, ali estava. Veja, Apocalipse 6. Veja, li a primeira parte, parecida com ele. A primeira parte, veja, e cantavam um novo cântico. Mas aqui embaixo, está vendo o que era? A seguir, descendo. Nos comprou. Sem dúvida, era a noiva. Os santos arrebatados. O irmão poderia... E aqui, certamente, o Cordeiro tinha o livro em sua mão. Ele tinha deixado o trono da graça mediadora. Está vendo? Está vendo como o Espírito Santo observa isso? Porque exatamente é a mesma coisa que eu disse a outra noite. Quando ele tinha falado comigo na sala, e vim para cá e preguei a todos vocês que, quando o Cordeiro deixou o lugar... que coisa! Agora, creio que tomaremos um texto. Veja, o Cordeiro tinha deixado o seu assento e saído. Vejam, como eu tinha entendido lá, quando ele estava presente. Aquela luz, que é Cristo, quando ele estava presente, contou. Quando o Cordeiro deixa esse assento do trono de ser mediador, ele se torna aqui. E o dia da redenção para a igreja está terminado. A próxima redenção que é aberta é para os judeus, os 144 mil. Está certo?
porque ele prometeu que cortaria a árvore, vocês sabem. Agora aqui ele sai, o cordeiro, e então o dia da redenção está terminado. E todos os que seriam redimidos já foram redimidos e postos no livro. E ele está aqui abrindo o livro. Certo? Oh, obrigado, Senhor. Está vendo? Perdoa teu servo nervoso por tentar atropelar algo. Agora, o irmão poderia tolerar aqueles a quem são dadas vestes brancas de Apocalipse 6:11? Agora, vejamos 6:11. Muito bem. Onde estamos nisto agora? Vestes brancas. Sim, esses são os crucificados debaixo do altar. Os judeus, nesse intervalo de tempo, foram-lhes dadas vestes brancas. Com aqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro de Apocalipse 7:14? Não. Agora, isso é diferente, com toda a certeza. Porque, veja, aqui, nós verificamos aqui que a estes foram dadas vestes brancas, aqui neste tempo. Foram-lhes dadas vestes brancas a eles próprios, pela graça. E estes aqui tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. E em Apocalipse aqui, essa é aquela multidão que veio perante Deus de toda tribo, línguas e nações. E estes têm a ver exatamente com os mártires, os judeus. Veja. Agora, é isso mesmo. Agora, irmão Branham, se todos os piedosos foram levados no arrebatamento, de onde virão o Elias e Moisés? Eles serão judeus ou irá o nosso Elias, dado a nós, estar com eles? Não. O gentio que será ungido com este Espírito para chamar os gentios a sair será tirado, porque, veja, a igreja inteira, todos foram arrebatados. E estes dois profetas do capítulo 11 são trazidos para baixo. E o dia da graça está terminado para os gentios e foi enviado aos judeus. Não será o mesmo homem. Agora, estou bem seguro disso. Agora lembre-se, estas coisas são conforme todo o meu conhecimento. Vejamos o que é esta, diz aqui. Pergunta, o trigo e o vinho, o T-R-I-G-O. Não, suponho que quis dizer o que. Não tem um o que aí. Somente diz o que e o vinho, ou o trigo e o vinho, o que o de Apocalipse 6:6. Vejamos o que é isto quando eu chegar aqui agora. Este aqui. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. Não danifiques o vinho e azeite. Suponho que está querendo dizer o trigo e o vinho. Isto foi um em relação ao outro. Melhor, é um símbolo, o vinho tomado à mesa da comunhão de 1 aos Coríntios 11:24. O vinho, não. Um deles é um símbolo espiritual, veja, e o outro é, na verdade, a revelação da palavra. Esta poderia ser a razão porque muitos estão enfermos, porque nós não discernimos o corpo do Senhor? Correto. Mas agora revelado pela abertura do 6º selo? Agora, vejamos. Deixe-me simplesmente ver se consigo entender isso agora. Não é você, sou eu. Você escreveu certo? Sou eu. Esta poderia ser a razão por que muitos estão enfermos, porque não discernimos o corpo do Senhor? Tem um ponto de interrogação no fim disso. Bem, a Escritura diz que há entre vós muitos que estão doentes e fracos por causa do discernimento do corpo do Senhor. É exatamente isso, porque, veja, o corpo do Senhor é a noiva. E muitos deles se desviam e não a acompanham. Isso é verdade. Veja, não sabem como se comportar, vivem qualquer tipo de vida e tomam comunhão e tal. Isso não é certo, está vendo? Quando pessoas tomam a comunhão, que mentem e roubam e bebem, e isso é terrível. Você não deveria fazer isso, está vendo? Mas agora, revelado pela abertura do 6º selo,
A abertura do sexto selo. Vejamos agora. Não. Agora, verifica-se. O sexto selo abrindo-se aqui foi para os judeus. Veja, a igreja já se foi. Este é o período da tribulação, de modo que não seria a mesma coisa. Não. Não. Não é. Um deles é um vinho espiritual, que é a revelação da palavra. Então, o crente fica estimulado pela revelação da palavra. E o outro é um símbolo do sangue de Jesus, que é tomado à mesa do Senhor. Agora, esse é todo o meu entendimento quanto a isso. Alguns que não são predestinados aceitarão ao Senhor. Se aceitarem, apostatarão? Não se são predestinados. Não, veja, não poderiam. Onde está a escritura que mostra que o catolicismo enganará os judeus para obter sua riqueza? Agora, exatamente onde diz que a besta enganará pela riqueza, não diz isso. Mas estamos presumindo que isso foi... Agora, a outra noite, você se lembra, dê uma olhada na fita com bastante atenção. Eu não disse que é isso que eles fariam. Eu disse, veja, os católicos são o grupo mais rico do mundo. Não há ninguém como eles. E o que eles não têm, os judeus têm o resto. Aí é onde a economia desse país agora... Estamos atualmente vivendo de dinheiro de imposto, conforme Lifeline, de impostos, isso vem direto de Washington, D.C., que serão pagos daqui a 40 anos. Esse é o que estamos gastando agora. Isso é quanto estamos aquém, dando notas, veja, de impostos que serão pagos daqui a 40 anos. A nação está falida, ela está acabada. Agora, Castro, a única coisa sensata que ele já fez foi quando forjou a moeda corrente e pagou as notas, os bônus, e os queimou, e mudou a moeda corrente. Essa era a única coisa que ele podia fazer. E resta só uma coisa para estes Estados Unidos fazerem. Agora, lembre-se, este é o William Branham, veja, falando. Esta é a minha ideia. É só presumindo, só olhando do ponto de vista natural, que pode estar 1 milhão de milhas fora. Eu creio, sim, que é bem por aí, nesse dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E creio que é bem por aí que a bola começará a rolar. Agora, a Igreja Católica lá atrás, por cobrar pelas missas e assim por diante, detém a riqueza do mundo. Lembre-se, a Bíblia diz que ela era rica, e como era. E lembre-se, não somente em uma nação, ela é rica em toda a nação que há sob o céu. Ela é bem espalhada, ela tem o dinheiro. Agora, o que eles não têm, Wall Street tem, que é controlada pelos judeus. Agora, e lembre-se, ele obteve o dinheiro quando Jacó retornou. Ontem à noite nós vimos. Esse retornou Israel. Ele realmente tinha dinheiro, mas seu dinheiro não lhe compraria nada. Veja, para Esaú. Esaú também tinha. Veja, ambos anti e o tal. Veja, é tão perfeito. Agora, observe aqui. Eu disse que pode ser que eles queiram se consolidar contra a situação monetária e o poder romano toma o poder judeu e de dinheiro, quebrantando o concerto. Pode ser que não seja assim. Veja, eu sei que eles o quebrantarão, mas eu não sei por que razão, porque não me foi revelado acerca do que farão. Mas veja, se hoje a única coisa que podemos fazer, que seria para fazer... Se estivermos tirando dos impostos, se essa declaração estiver certa, da moeda corrente, do dinheiro de impostos que serão pagos daqui a 40 anos, veja, nosso ouro nós já o gastamos, estamos falidos. Não temos dinheiro algum e somente estamos subsistindo de uma reputação passada. É isso que a igreja está fazendo hoje, a igreja. A noiva não. A igreja está subsistindo de uma reputação passada que conseguiu lá no passado, sob o ministério do Templo do Leão. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja-mãe. Nós começamos... Isso mesmo, está vendo? Está subsistindo de reputação. A metodista está subsistindo da sua reputação. A batista está subsistindo da sua reputação. E os pentecostais estão subsistindo da deles. Glória a Deus! Muito tempo atrás, quando os santos costumavam dançar no Espírito e como eles, o Senhor fez isto e aquilo... Isso é algo passado. Todos nos tornamos grandes agora, irmão. Oh, que coisa. Está vendo? Tudo reputação passada.
Esta nação está vivendo, subsistindo de uma reputação passada, do que os antepassados foram, veja. E é por isso que pensamos que seremos salvos. Deus nunca respeitou Israel pelo que eles foram, pelo que tinham sido, pelo que foram então. Note, mas agora isto é o que acho, o que eu acho que acontecerá. Agora, pode não ser assim. Creio que virá o tempo quando seremos forçados a encarar a situação. E quando ocorrer isso, ao invés de mudarmos a moeda corrente, o que isso causaria a Philip Morris? O que causaria as companhias de whisky? O que causaria a indústria do aço? O que causaria a todo o comércio? O que causaria? Isso os levaria à falência. Estariam falidos. Mas se nós podemos emprestar esse dinheiro. Está vendo quão astuto ele é? Então a nação se vende à igreja. E então igreja e Estado estarão unidos novamente. E lá vem ela. Está vendo? É isso. Note, muito bem. Agora nesta, se alguém está em uma associação de organização do nosso governo e pode expressar os ditames do seu próprio coração ou quanto à verdade dos últimos dias, ele será considerado como uma das prostitutas? Vejamos, se alguém na associação de organização está... Bem, veja, a associação de organização, a organização são direitos dados pelo governo de se expressar. Veja, isso não tem nada a ver com seu coração. Está vendo? Agora, se ele é um verdadeiro crente e nascido do Espírito de Deus, em alguma ocasião ele será indagado. Está vendo? Não pode estar mais claro de forma que ele não veja isto. Agora, quero que você veja. Você precisa se lembrar disto, amigo. Que Deus nunca faz ou fez em qualquer tempo, como posso me lembrar, veja. Mas o que... Veja, Jesus foi a nota fundamental de tudo isto. Porque ele foi Deus, Emanuel, feito carne. Agora, veja este indivíduo, Jesus. Quando sabia que quando ele veio à Terra não houve, suponho, 1/10 do mundo que soube que ele esteve aqui? Sabia que quando aquele precursor veio, quando todos os montes e coisas tais que aconteceriam, suponho que não houve 1/100º da população de Israel que alguma vez soube disso? Não é estranho? Ora, havia judeus e tais e pessoas no mundo todo. Agora, lembre-se, Jesus veio para ser uma testemunha, como um salvador do mundo. Está certo? Ora, houve pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais raças e mais pessoas que nunca nem souberam nada a respeito. Seguiram em frente exatamente como o mundo, não souberam nada a respeito, mas o tempo todo isso estava acontecendo no mundo, está vendo? Porque ele não lhes permitiu saber, ele veio, e os que foram predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. Não teria adiantado nada dizer alguma coisa aos demais, porque ele não poderia tê-los redimido, porque nem mesmo eram redimíveis. Por que foi assim quando aqueles sacerdotes se encontravam lá? Quando ele teve de chegar àquele lugar, porque os predestinados estavam espalhados lá, por todos os lados. De modo que ele teve de pregar a eles como um grupo. E os grandes eruditos que deveriam tê-lo conhecido disseram, este homem é Beelzebu. Não permitiremos que este homem nos governe e assim por diante. Veja, não permitiremos. Mas uma pequena prostituta, com a vida nela, predestinada para a vida eterna, e seu nome está imortalmente na palavra de Deus aqui, aproximou-se e a primeira vez que aquela luz brilhou nessa pequena semente, rapidamente ela o soube. Veja, um velho pescador passou por ali. Eis que ele se encontrava ali fazendo sinais e maravilhas e dizendo a diferentes pessoas os segredos de seus corações e revelando-se. E ora, havia fariseus lá de pé e diziam, este homem é Beelzebu. Eles tinham de responder à congregação deles. Todos eles de pé ao redor. Dr. Jones, o senhor irá ouvir este homem? Ele parece que sabe do que está falando. Ele não fala como os homens comuns. Eu o ouvirei. Chegou lá, veja. Sim, Deus nunca pôde chegar a ele.
E lá se encontrava ele lá embaixo. E ele disseram, agora, olhem lá. Lá vem um homem, lá está um de seus discípulos. Um homem se aproxima agora. Agora, o nome daquele indivíduo, aquele é André. Vocês se lembram? Oh, vocês se lembram do velho pescador aqui embaixo? São eles, sim. Lá está Simão, seu irmão. Estão vendo? E aqueles são os filhos do velho Jonas. Agora lá, olhem, ele está trazendo alguém a ele. Quem é? Sim, vejam o que ele fará agora. Ele é o próximo lá. E ele se aproxima. E ele disse, teu nome é Simão e tu és o filho de Jonas. Este homem é Belzebu. Veja, ele tem algum tipo de espírito nele. Ele é um indivíduo estranho. Estão vendo? Em frente, não ouçam nada disso. Veja, fiquem longe disso. Eu não frequentaria mais essas reuniões de modo nenhum. Vejam, tão logo esta coisa termine, sairemos daqui. Nunca viremos para cá novamente. Está vendo? Por quê? Agora, foi isso que ele pensou. E ainda assim era para ele ter sido o tal. Veja, os próprios a quem ele veio foram os que o crucificaram. Está vendo? Mas houve uma pequena prostituta que todos tinham expulsado. Não estou endossando a prostituição, de jeito nenhum. Mas só estou lhe mostrando a semente predestinada. Veja, este indivíduo aqui. Este velho pescador, não poderia ele... A Bíblia diz que era homem sem letras, está certo? Não somente isso, mas era indouto. Agora, isso está certo ou errado? Oh, se simplesmente pudéssemos nos tornar indoutos para muitas destas coisas que achamos que sabemos. Está vendo? Muito bem. Veja, ele era tanto indouto quanto sem letras. E então se aproximou ali da presença do Senhor Jesus e ele lhe disse quem ele era. Na mesma hora, isso encerrou o assunto. Agora, qual foi o argumento deste outro indivíduo contra isso? Bem, vejam, ele creu. Vejam quem é. Vocês sabem quem é aquele. Bem, aquele homem nunca... Ora, ele é pescador. Ora, ele é analfabeto. Eu comprei peixe dele e ele nem conseguiu assinar-me um recibo. Vejam, esse é o tipo da coisa. Esse é o tipo de pessoa que dá ouvidos a algo assim. Graças ao Senhor. Amém. Está vendo? Ora, ele não... Vejam o pai dele. Ele era indouto. Ele nem os mandava para a escola. Mas esse é o que ele mandou para a escola. Ensinou o caminho em que eu queria. Não estou defendendo que não se vá à escola agora. Espero que você entenda. Mas aí está apenas um tipo. Veja, o que você consegue com isso? Esse é o tipo e a razão por que passa acima da compreensão deles. E sabe de uma coisa? Eu diria que nem um terço de todos os judeus do país chegou a saber qualquer coisa acerca dele vir. E então, um quinto desse um terço o escutou. E então, 1/100º desse 1/5 o recebeu. Sabe quantos ele teve? Ele teve 12 de pé junto à cruz, do grupo inteiro. Onde estavam os demais? Está vendo? Os 70 foram embora. Agora, enquanto ele estava curando os enfermos e apenas seguindo sem dizer nada acerca de sua doutrina, ele somente ia em frente, curando os enfermos e tudo mais. Oh, que coisa! Aquele era o Espírito de Deus nele. Vocês creem nisso? Quando ele estava curando os enfermos, maravilhoso! Esse é um grande rabi. Ei, vocês, irmãos, vocês deviam tê-lo em suas igrejas. Olhe, isso é que é poder. Esse indivíduo realmente consegue curar os enfermos. Vocês deviam ver. Ele tem um dom de cura. Bem, naturalmente, vão fazer personificações disso. Lá vem eles, porque cada grupo tem de ter seu próprio homem. Lá veio ele, e então, inesperadamente, um dia, ele se sentou. Oh, certamente, Rabi, iremos contigo. Muito bem, sentem-se, vamos. Muito bem, enviou os 70 e assim por diante. Então, um dia, depois de um grande milagre ter sido realizado, ele se sentou e começou a lhes dizer a palavra. Veja, ao começar a soar Muito bem, ele começou a lhes dizer a palavra, a verdade. Disseram, agora esperem um minuto. Tenho dúvidas quanto a isto. Era contrário à doutrina deles. Diziam, bem, sei que deixamos a sinagoga e tudo isso, mas talvez nós estivéssemos errados, irmãos. Melhor voltarmos, porque esse homem fala por enigmas. Ele é um indivíduo um tanto estranho. Não consigo entender isso. Está vendo? Que foi isso?
A semente não foi predestinada desde o início. Então, logo ele teve um grupo ministerial e conversou com os ministros. Disseram, melhor voltarmos também e voltarmos a entrar na organização, pegar nossas credenciais novamente. Vejam, porque esse indivíduo, ora, quem pode entender um homem assim? Ele diz isto aqui, diz isto aqui. Esses outros não o entenderam assim. Ele estava mostrando enigmas a alguns deles, mas não aos outros. Desse modo, eles se afastaram. Então ele se voltou e olhou para os 12 ali em pé e disse, vocês também querem ir? Está vendo? Agora observe. Pedro disse, sabem de uma coisa? Eu frequentei aquele velho local todo aquele tempo. Para onde eu iria? Para onde eu iria? Para onde eu poderia ir? Depois que fiz aqui uma obra, eu não posso voltar àquela lata de lixo onde encontra-se todo tipo de lavagem do mundo. Estão vendo? Para onde eu iria? Eu simplesmente não posso fazê-lo. Ele disse, então, muito bem, vamos, venham comigo. Agora, aí está vendo? Como foi isso então? 12 dentre aproximadamente 2 bilhões e meio. E o Salvador do mundo, de bilhões, ainda assim humilde. Veja. Simplesmente permaneça humilde. Observe, agora com todos aqueles fariseus e aquela pequena prostituta chegou lá. Ela disse, pois é, tu deves ser profeta. Agora sabemos que o Messias virá e quando vier ele fará isso. Ele disse, eu o sou. Ela disse, é isto. E lá se foi ela. Tentar detê-la uma vez, não se poderia fazê-lo. Irmão Branham, saudações em nome do Senhor Jesus. Por favor, explique quem era o homem em Mateus 22:11, o homem que não estava trajando veste nupcial, Eu sei que este homem não podia entrar no céu sem estar com a veste nupcial. Este era um convidado, eu sei, não a noiva. Sim, isso mesmo. Ele seria Sim, ele entrou de mansinho, está vendo? Agora veja, eu poderia pregar um sermão inteiro sobre isso. Agora tenho 10 minutos para orar pelos enfermos e concluir. E estou com a metade delas concluídas, suponho. Note, mas vou me apressar, certo? Com toda certeza, depois desta, está vendo? Aqui está o que aconteceu, se você conhece os costumes orientais, está vendo? Quando um noivo distribui convites para seu casamento, ele só distribui certa quantidade de convites. E para cada convite que enviava, tinha um porteiro de pé junto à porta, para vestir uma túnica nele. Quer ele fosse pobre ou o que fosse, se ele fosse rico ou pobre, o que fosse, todos tinham de usar esta veste nupcial. Quando ficava de pé junto à porta, vestiam isto dele. Ela encobria o que seu exterior tinha sido. Ele é convidado, quer fosse milionário, ou quer fosse mendigo, quer fosse fazendeiro, abridor de valas, ou o que quer que fosse, ou rico influente. Ele está aqui trajando a túnica agora. Porque a túnica é colocada nele, à porta, quando entra pela porta. Agora, tome São João 10, creio que é. Ele disse, eu sou a porta. Está vendo? Eu sou a porta que entra, pela qual entrais. Agora, lá se encontra ele à porta. E aqui está o homem para vestir a túnica nele, o Espírito Santo, para lhe dar a túnica de justiça quando entrar. Agora, esse homem tinha vindo por alguma organização por trás, pela janela aqui, alguma abertura pela qual entrou. E chegou à mesa e se sentou. E então, quando o noivo veio e olhou em volta, estes tinham sido patos esquisitos antes. Agora, ele é o pato esquisito. Está vendo? O que estás fazendo aqui dessa maneira, sem o batismo do Espírito Santo e todas estas coisas? Como entraste aqui? Bem, ele entrou por algum lugar, exceto pela porta. E veio sem o convite apropriado, está vendo? Ele veio por algum sistema educacional, veja, ou algo assim. Ele entrou. E ele lhes disse, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o daqui nas trevas exteriores, onde haverá choro e pranto e ranger de dentes. Está vendo? Ele entrou no período da tribulação. Está vendo? Ele não entrou pela porta. Assim, muito bem. Pergunta, o Elias de Malaquias 4 será o mesmo que o Elias mencionado em Apocalipse 11:3?
E as outras duas testemunhas são indivíduos distintos? Sim, o Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3. Estudamos isso ontem à noite. E as outras testemunhas são distintas, duas delas? Sim, senhor. Moisés e Elias, conforme nossa revelação. Agora, não quero segurá-los aqui por muito tempo. 1 Reis 19, irmão Branham. Eu creio que o número dos que não dobraram o joelho foi... Sim, isso mesmo. 700 ao invés de... Obrigado, está correto. Foram 700 ao invés de 7.000. Irmão Branham, 7.000 ao invés de 700. Agora, viram isso? Vocês sabem, realmente, quando uma pessoa vem dessa maneira para pregar... Quero lhes perguntar uma coisa agora, de modo que entendam. Quando Elias veio do deserto, ele tinha uma mensagem. Ele saiu pisando firme daquele deserto e veio direto dizer àquele rei: o orvalho nem mesmo cairá do céu até que eu o chame. Essas foram as palavras que ele usou. E logo se foi de volta e não disse nada a ninguém. Está vendo? Quando tinha outra mensagem, ele vinha diretamente e transmitia essa mensagem. E dava meia volta e retornava para o deserto. Está vendo? Agora, se você observar, quando eu assentei a pedra angular sobre esse tabernáculo, ele disse: faze a obra de um evangelista. E agora a hora está vindo quando essa obra está separando. Uma outra coisa está acontecendo. Então estou tão... Veja, chego aqui e tento me fazer de evangelista e alguma outra coisa. E está vendo onde está? Está vendo? Você está... Oh, eu estou esperando que a igreja seja espiritual o bastante para entender. Irmão Branham, entendo que Elias tem de ser 3 vezes. O irmão nos diz que ele já veio 2 e virá novamente. Agora, a pessoa sobre quem o espírito de Elias estará, será também das 2 testemunhas de Moisés e Elias lá? Não. Não. Ele será um gentio. Veja, a igreja é gentia. Deus envia sempre ao seu próprio povo. Veja, veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Ele sempre envia aos seus a mensagem da hora. Quando Deus estava tratando com os judeus, não houve nenhum profeta gentio que veio. Quando Deus está tratando com os gentios, não há profetas judeus. Quando Deus se volta aos judeus, não haverá profetas gentios. Está vendo? Está vendo o que quero dizer? Muito bem. Depois que o arrebatamento tiver ocorrido... Agora, haverá um tempo de transição, naturalmente. Uma mensagem levando a outra. Tem de vir exatamente assim. Veja, como eu expliquei isso. Veja, como Paulo aos gentios e assim por diante. Muito bem. Depois que o arrebatamento tiver ocorrido, alguém da igreja será salvo no final que não foi levado no arrebatamento? Não. Porque o sangue já se retirou. Veja, não há intercessão. A era gentia terminou. Não haverá ninguém salvo depois do arrebatamento. Ou ninguém da igreja. A igreja. A quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Isso não ocorrerá, veja, não após a igreja ter partido. Irmão Branham, notei o irmão se referindo às 70 semanas de Daniel na mensagem do primeiro selo. Eu entendo em Daniel, na fita de Daniel, que quando o evangelho retornar aos judeus, as 70 semanas começarão. Resta uma semana, 7 anos aos judeus? Ou ainda resta somente meia semana, 3 anos e meio a eles? Somente meia semana. Jesus profetizou na primeira meia semana, como foi predito. Somente meia semana restante para eles. Irmão Branham, sendo que o irmão não orou pelos enfermos durante a semana, o irmão poderia... É somente um pedido para isso. Irmão Branham, o irmão poderá falar comigo após a reunião. É um pedido, veja ali. Would you please explain about Satan being bound 1,000 years? O irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha de Apocalipse 28? Que relação isto tem com a batalha de Armagedon, como mencionada no 4º selo?
Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da nova terra? Bem, esta é uma pergunta longa e eu terei de falar só do ponto principal dela. Veja, agora a primeira coisa, irá... Agora, talvez eu não consiga explicar isto, farei o melhor que puder. O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 28? Essa não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon acontece deste lado, veja. Muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Agora, que relação isto tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Uma é estes 1000 anos e a outra é o final dos 1000 anos. Como mencionado no quarto selo, irão Gog e Magog serão ajuntados dentre os povos na nova terra. Satanás foi solto da sua prisão e foi ajuntar todo o povo, os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo. Pergunta: quanto aos 68 milhões mortos pela Igreja Católica Romana, em que tempo da história aconteceu e por quanto tempo aconteceu? Tome a gloriosa reforma de Schumacher, suponho que alguns destes eruditos a tenham. E é a história da igreja. E não me lembro agora exatamente em que página está, mas aconteceu a partir do tempo a coisa foi produzida ou dada à igreja por Santo Agostinho de Hipona, África. Isso foi em 354 DC e durou até 1850, o massacre da Irlanda. Veja, assim, esse tempo é de 33 DC ou 30 DC 354. Deixe-me falar direito agora, veja. De 354 DC até 1850 DC. 1850. Conforme a história, houve 68 milhões de protestantes entregues à morte, registrados no martirológio romano, por discordarem do Papa de Roma. Isso é história. Se você quer dizer que está errado, bem, então talvez George Washington não tenha estado aqui, ou Lincoln. Você sabe, nenhum de nós viveu no passado para ver, mas eu creio que estiveram aqui de qualquer maneira. Vejo sinais de que estiveram aqui. Irmão Branham, o capítulo 19 e o versículo 18. Também eu fiz ficar de Israel 7.000 de Israel, 7.000, todos que não dobraram a Baalins, e toda a boca, ou dobraram a Baal, e toda que o não beijou, boca que o não beijou. Por favor, explique isso para mim, acerca dos 700. Foram 7.000, estão vendo? E esse beijando Baal, vocês não sabem quantos aqui anteriormente foram católicos? Claro, estão vendo? Beija-se imagens, estão vendo? E lembre-se, no tempo da Babilônia e Nabucodonosor, quando o reino gentio foi introduzido, veja, quando o reino gentio foi introduzido, ele entrou pela adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. E se você tem mente espiritual agora, ouça esta revelação. Esse espírito, esse homem do qual ele fez uma revelação, ou do qual fez uma imagem, por sua revelação foi Daniel, um homem religioso sendo adorado. Está vendo? Porque ele o chamou de Beltzar, não foi? Ou Beltesazar, que era o nome do seu Deus. E ele fez uma imagem desse Deus, que foi a imagem de Daniel. E Daniel se recusou a inclinar-se à sua própria imagem. Está vendo? Está vendo? E aqui está novamente, veja. Agora observe, o reino gentio foi introduzido nos dias da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, um rei gentio, quando a igreja e Estado juntos, ao tomar uma ou uma imagem de um homem santo e forçar a adoração a ela. O reino gentio termina nos pés com a escritura na parede por um poder político que uniu a igreja e o Estado para forçar a beijar imagens novamente. Veja,
A mesma coisa, a imagem de um homem santo. Claro. Irmão Branham, quando esse arrebatamento acontecer, os pequeninos que não sabem a diferença entre o certo e o errado irão no arrebatamento. Se seus nomes estiverem no livro, sim, isso mesmo. Está vendo? Muito bem. Irmão Branham, o irmão disse ontem à noite que havia 700 pessoas a serem salvas que seriam salvas sob a pregação de Elias. O irmão quis dizer 7.000... Sim, isso mesmo. Por favor, perdoe-me por isso. Veja, está bem, veja. Eu disse, irmão Branham, o irmão poderia interpretar depois que o irmão abrir. Irmão Branham, irá a dispensação. Perdoe-me. Irá a dispensação. Agora, não é você, sou eu, veja. A dispensação da graça terminará depois que o irmão abrir o 7º selo? Espero que não. Não. Amigos, não ponham isso na mente agora, vejam. Somente sigam adiante, colham as batatas e vão à igreja e adiante. Se acontecer de manhã, sejam encontrados fazendo exatamente o que é para vocês estarem fazendo. Não comecem. Vejam, quando fazem isso, vocês desviam a coisa do propósito para o qual está projetada. Vocês formam pensamentozinhos peculiares e têm suas próprias ideias acerca das coisas. Não tomem sua própria ideia. Justamente quando vocês se sentarem e ouvirem coisas assim, digam: obrigado, Senhor. Vou caminhar um pouco mais perto de ti. Está vendo? Vou caminhar. Não pare de trabalhar e diga: vou vender tudo. Um homem veio correndo aqui, o outro dia, de Carolina do Norte, pouco antes de partirmos, e disse: glória a Deus, o Senhor pode me dizer onde certa pessoa importante está? E eu disse: não. Oh, sim, Senhor. Disse: este indivíduo tem o... Disse: este indivíduo é o presidente da audiomissão. Eu disse: do quê? Disse: audiomissão. Eu disse: não estou entendendo. E ele disse: disse, este indivíduo é o presidente. Eu disse: como o senhor disse que ele se chamava? Ele disse: Branham, eu creio, algo assim, Brown ou Branham. Eu disse: bem, meu nome é Branham. Ele disse: o senhor é o presidente da audiomissão? Eu disse: não, senhor. Ele disse: bem, onde está o milênio? Eu disse: não sei. Ele disse: ora, o senhor é o senhor quer dizer que isto está acontecendo neste lugar e o senhor não sabe? Eu disse: não, senhor, não sei. Ele disse: bem, glória a Deus. Disse: tenho alguns amigos que vieram me contar. Ele disse: parei de trabalhar. Ainda estava com suas roupas de trabalho. Disse: irmão, eu quero o milênio. E eu disse: bem, eu creio que o senhor está um pouquinho confuso, não está, irmão? Mais ou menos nesse momento, um carro chegou, um táxi. Ela disse: espere. Uma pequena mulher chegou ali e disse: agora o senhor vai orar pelo meu marido. Eu disse: sim, senhora. De que se trata? Ela disse: bem, entendo que é preciso esperar 1 mês por uma entrevista, veja, para receber oração. E eu disse: o quê? E ela disse: sim, senhor. Disse: mas estou desesperada. O senhor tem de orar pelo meu marido. Eu disse: claro. Onde está ele? Traga-o. Esse indivíduo ali em pé olhando disse: o senhor ora pelos enfermos também? Eu disse: sim, senhor. Disse: como o senhor disse que se chamava? Branham? Eu disse: e não sabe nada acerca do milênio? Eu disse: bem, eu não sei. Eu disse: eu não entendo, está bem na Bíblia. Ele disse: não, é agora mesmo. Pessoas têm vindo de todo lugar. Eu disse: onde está ele? Ele disse: Jeffersonville, Indiana, bem debaixo da ponte. Senhor, o senhor me deixou confuso. E eu disse: não sei nada acerca disso. Eu disse: vamos entrar e nos sentar. Talvez possamos esclarecer esta coisa. Nós o fizemos, vejam. Não. Vejam, amigos, nunca desejem o ministério. Você sabe o que quero dizer. Estão vendo? Vocês serão mais felizes exatamente onde estão. Estão vendo? Somente sigam em frente. Após o arrebatamento da noiva, quando a igreja que teve de passar pelo período da tribulação é submetida a julgamento, ela não é submetida a julgamento. É antes ou depois do milênio. Para a igreja... perdoe-me, quem quer que tenha escrito isto. Quando a igreja que...
Após o arrebatamento da noiva, quando a igreja que teve de passar pelo período da tribulação é submetida a julgamento, é depois ou antes? Depois, os outros mortos não reviveram por 1000 anos, que não foram como a noiva. O irmão disse muitas vezes que o comunismo foi levantado por Deus para servir ao seu propósito, como o rei Nabucodonosor. Agora, onde o comunismo se encaixou no quadro que ele finalmente fará? Como ele termina? Muitos eruditos creem que no Reino do Norte, Gog e Magog, mencionados nas Escrituras, descem contra Israel Não consigo decifrar exatamente o que é isso. Sim. Eu creio Algumas das fitas gravadas diziam, o irmão disse que ele finalmente soltaria que o comunismo finalmente destruiria o catolicismo ou o Vaticano por uma explosão. Está certo? Sim, Apocalipse 16. O irmão encontrará isso em Apocalipse 18, 8 e 12. Se a pessoa estiver aqui e quiser levar este pedaço de papel sobre isso, o irmão poderá localizá-lo corretamente. Sim. Veja, ai daquela grande cidade, pois numa hora ela chegou ao seu fim. Veja, os mercadores e tudo mais que traziam sua mercadoria. Isto acontecerá. Isso mesmo. E não somente pare, somente esqueça acerca do comunismo, está vendo? Não passa de um bando de pessoas que nada mais são do que bárbaros, que são ímpios. É um sistema. Permita-me mostrar-lhe uma coisa, apenas mostrar-lhe quão simples é. Ora, há somente 1% de toda a Rússia que é comunismo. Eles precisam de um mensageiro, está vendo? 1%, então... 99% deles ainda estão do lado cristão. 1%? E como pode 1% controlar 99%? Isso deveria explicar a você aí mesmo. Se Deus não tivesse permitido isso, ora, bem, eles teriam sido lançados fora há muito tempo. Está vendo? Certamente. Irmão Branham, o irmão disse que Roma tomaria o governo dos judeus nos últimos 3 anos e meio. Isso vai... Os primeiros 3 anos e meio da tribulação, ou serão os últimos 3 anos e meio? Está correto? Serão os últimos 3 anos e meio. Isso mesmo. Não os primeiros, porque já passaram. Tem mais uma depois desta. Meu estimado irmão, o Elias de Malaquias 4, 5, irá para lugares desertos, como 1 Reis 17 nos diz que o outro Elias foi. Bem, eu não diria exatamente que ele iria para lugares desertos, mas ele será isso. Veja, ele era Eliseu e Elias, você notou? A maioria dos homens assim são homens que estão afastados. Eles se mantêm afastados do povo. São muito estranhos. Eles não se sociabilizam muito com as pessoas. Note como Eliseu era e Elias e João Batista. E essa natureza desse espírito, veja. E eles não... Ele creio que o homem será amante de lugares desertos e talvez permaneça em lugares desertos. Mas agora, simplesmente dizer que ele vai ser um eremita e viver no deserto, não sei acerca disso. Houve vezes que viveram. Eliseu não, mas Elias viveu. E então João, ele viveu em lugar deserto. E é difícil dizer, estes outros profetas, quando saírem da Judéia lá, não sei onde eles ficarão. Pode ser que acampem na colina em algum lugar, ou o que eles farão nos dias da sua profecia, eu não sei o que farão. Todavia, o que estou tentando dizer é isso. Serão eles estão tentando perguntar, serão simplesmente habitantes de lugares desertos? Bem, eles teriam de ir para o norte da Colômbia Britânica para conseguir suficiente região deserta em que habitar agora. Em algum lugar, veja. De modo que será alguém... As regiões desertas estão todas reduzidas, está vendo? Não resta muito lugar deserto. Está vendo? Assim, a única coisa, eles podem ser amantes de lugares desertos, veja, e talvez permanecerem bastante em regiões desertas e serão... Você pode notar a natureza deles. É a de não se comprometerem. Veja,
E vocês conhecerão isso quando vier. Estão vendo? Vocês verão, vocês estão bem acordados. Agora, aqui está uma, não sei como abordá-la, e peguei outra imediatamente antes desta, e então vou lhes pedir para desligarem a fita só por um minuto. Se Deus é uma personalidade, por que ou como poderia Ele falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração? Bem, acabei de explicar isso. Veja, está vendo? Gostaria de lhe perguntar isto. Quando Jesus orou ao Pai, veja, creio que o irmão tem o batismo do Espírito Santo, não tem, irmão? O irmão poderia se levantar só por um minuto? O irmão afirma ter o batismo do Espírito Santo? Eu afirmo também. Então, que é isso? Então, não afirmo ter os poderes em mim mesmo para revelar esses mistérios. Não tenho o poder de curar os enfermos. É Deus. Creio que o irmão é ministro. Se não estou enganado, o irmão é de Arkansas. Muito bem. Agora, e no irmão, o irmão é para pregar o Evangelho. No comum, o irmão foi criado numa fazenda e nas proximidades assim. O irmão simplesmente não sabia nada a respeito, mas algo entrou no irmão para pregar o Evangelho. O irmão não afirma que isso seja de si mesmo, de modo algum. Essa é outra pessoa, chamada Espírito Santo, está certo? Certo. Agora quero lhe perguntar, esse Espírito Santo habita dentro do irmão, está certo? O irmão fala com ele? Fala com ele? Ora a ele? Muito bem, isso é tudo o que eu quero. Muito obrigado. Estão vendo? Agora, vocês entendem? Vou lhes perguntar uma coisa. Como foi que quando Jesus, em São João 3, ele disse, quando o Filho do Homem for, o qual agora está no céu, estão vendo? Agora, está no céu, vier à terra. Estão vendo? O Filho do Homem, o qual agora está no céu, e eis que estava ele aqui mesmo conversando com a pessoa. Agora, me respondam essa. Jesus e o Pai eram exatamente a mesma pessoa. Exatamente como o Espírito Santo em mim. Vocês estão olhando para mim pregando, mas não sou eu. Não sou eu que posso falar uma palavra que poderia criar, como sabem, um animal. Sentar lá e olhar para ele e matar o animal e comê-lo. Isso é poder criativo. Isso não se encontra no ser humano. Não sou eu que poderia pegar um garotinho aqui deitado. Os médicos o mandaram deitar-se de costas, com um problema de coração esta noite. E dizer, assim diz William Branham? Não, assim diz o Senhor, está terminado. E trazê-lo ao médico no dia seguinte e estar tudo acabado. Uma criança com leucemia, a ponto de seus olhos estarem salientes e todo amarelo, o estômago a ponto de a levarem ao hospital para lhe dar sangue e coisas tais, até mesmo de a trazerem aqui, e dentro de 5 minutos pedir por um hambúrguer, e levá-la de volta ao médico no dia seguinte, e não conseguir encontrar um vestígio disso. Isso é assim diz William Branham? Isso é assim diz o Senhor. Ainda assim, ele é um indivíduo diferente de mim, mas a única maneira dele se expressar é através de mim. Está vendo? É assim que Jesus e o Pai eram. Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Agora, o Filho do Homem subirá do céu, o qual agora está no céu. Estão vendo? Como assim? Ele era onipresente, porque era Deus. Agora, esta outra, eu quero dizer estas palavras. Explique o que o irmão estava falando acerca... Obrigado, Deus Pai. Nós te agradecemos pelo Espírito, por tu estares aqui. E conta-se, Pai, que certa vez, quando o inimigo estava chegando, e o Espírito caiu sobre um homem e profetizou a ele, ele disse, isto pôs a coisa em ordem quando aprenderam como ir e derrotar o inimigo e onde encontrar o inimigo. E te agradeço, Pai, por permaneceres o mesmo Deus que sempre foste. Tu ainda és exatamente o mesmo. Nós mudamos, e as eras mudam, e os tempos mudam, e as pessoas.
Mas tu nunca mudas. Teus sistemas são os mesmos. Tua graça é a mesma. Tuas obras são as mesmas porque são maravilhosas e muito além do que qualquer conhecimento que o homem chegue a alcançar. Por isso, estamos muito agradecidos, Senhor, de que teus segredos estejam ocultos no coração dos teus servos. E estamos tão contentes por isto, Senhor. E que possamos sair como luzes brilhantes para, de lugar em lugar, e tentando com amor, trazer outros, para que possamos passar a rede em cada cantinho e lançá-la, para ter certeza de apanharmos todos os peixes que pertencem a ti. E então o Cordeiro levará sua noiva, para estar sempre ao seu lado. Estamos esperando por esse tempo, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos enfermos há aqui? Vejamos suas mãos. Bem, parece ser uns... Ergam as mãos novamente. Cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 47. Cerca de 47. Muito bem. São 11h30. Podemos orar pelos enfermos agora mesmo? Dedicar esta noite Vocês gostariam de fazer isso? Creio que este momento seria uma boa ocasião para fazer isto. Digo-lhes por quê. O Espírito Santo, encontrando-se neste lugar, está ungindo. Agora, tanto quanto nos elevamos nesse Espírito agora, vejam, e vocês veem que sabem que algo está presente, vejam. E se alguma vez puderem crer, vocês devem crer agora mesmo. Estão vendo? Se alguma vez vão crer, é agora. Agora, queremos que venham com bastante calma e que aqueles que estão naquele corredor lá, que levantaram as mãos, venham até este corredor e então desçam por este lado. E então os chamaremos corredor por corredor. E apenas 47 deles não levará muito tempo. Vou pedir ao irmão Neville, por favor, para vir descer aqui comigo e vamos orar por eles. Primeiro, aqueles que estão chegando ao corredor, se ponham de pé por um minuto agora, de modo que possamos orar por vocês aqui e impor as mãos sobre todos. Agora, isso mesmo, todos que vão entrar na fila de oração. Vejam, aqueles que vão entrar na fila de oração. Estão vendo? Agora, vejam, conservando o tempo, de modo a termos certeza de conseguir isto. Vamos orar por vocês agora. Vejam, amigos, agora deixem-me explicar-lhes isto. Jesus Cristo disse isto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora observem, ele nunca disse se orarem por eles. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esse Deus pode tomar um caso infalível de leucemia e uma garotinha que não pode ter fé por si mesma e tornar essa criatura perfeitamente sã. Se ele pode tomar o próximo caso, um garotinho, e de tal modo curá-lo que os médicos nem podem encontrar qualquer febre reumática em seu sangue ou qualquer outra coisa, o que ele pode fazer por vocês? Agora, esses pequeninos, eles não entendem o que seria oração, mas só impus as mãos sobre eles e resolveu. Nós podemos entender. Agora, enquanto estão de pé, para orar agora. Pai Celestial, com tua grande presença encontrando-se aqui, o grande Espírito Santo, aquele do qual temos a fotografia, aquele que lemos na Bíblia. Ele está presente aqui mesmo agora. Ele está se revelando através de carne humana. Como o temos visto sem falhar uma vez através dos anos, ser capaz de revelar os próprios pensamentos do coração humano. Revelar o pecado que cometeram, de lhes dizer exatamente o que aconteceu e o que será, sem falhar uma vez. Então, sabemos que o Deus de Abraão, Isaque e de Israel ainda permanece Deus na pessoa de Jesus Cristo. E agora, pelo seu Espírito baixando do céu, sob o sangue que foi vertido no Calvário, descendo entre pessoas, para se fazer manifestado em carne humana pouco antes da queima do mundo. O grande Espírito Santo representado em carne humana. Essas preciosas pessoas que aceitaram a expiação pelo sangue e o Espírito Santo entra em seu ser. Deus representado em carne humana.
Portanto, não seria a carne humana, somente para realizar o ato, como no batismo e assim por diante, com uma comissão de que estes sinais seguirão aos que crerem. Ao impor as mãos sobre os enfermos, o Espírito Santo cuidaria que ficassem sãos, se crescem. Agora, Pai, sabemos que estas coisas são verdadeiras. Estas pessoas de pé vão passar sob as mãos de ministros que receberam este Espírito Santo. E eles estão prontos, Senhor, para impor as mãos sobre os enfermos. E sabemos, Pai, que se estas pessoas somente crerem, exatamente como toda palavra que Tu prometeste tem de acontecer, assim, e não pode acontecer sem fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Simplesmente não podemos fazê-lo. E agora, com fé, crendo com esta promessa que se encontra diante de nós, com os selos da Bíblia sendo abertos para nós, que Deus cumpre a sua palavra. Que essas pessoas preciosas que estão enfermas, Senhor, e meu sentimento por elas, como ser humano num corpo mortal como o delas. E agora, o mesmo Espírito Santo que habita em nós, Senhor, habita nelas. E nos sentimos mutuamente compadecidos. E sabendo que o novo concerto no novo sangue, se o antigo oferecia cura, quanto mais irá este novo e melhor oferecer? Pai, que seja assim, que estas pessoas não falhem, mas recebam sua cura enquanto passam pelas mãos dos teus servos, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, este lado estará sentado enquanto este lado passa. E então este lado voltará e o outro lado... Agora, alguns de vocês, irmãos aqui, que se levantarão. Creio que vocês são ministros aqui, todos vocês aí. Onde está o doutor... Irmão Ned? O irmão ia estar na fila de oração, irmão Ned? Muito bem, irmão Ned. Muito bem. Então, logo o irmão receba oração, entre direto na fila. Agora que estes deste lado aqui, sentem-se só por um momento e tomarei os deste lado. Então desceremos e tomaremos o corredor do meio e os enviaremos de volta nesta direção. Então tomaremos este corredor e os enviaremos nesta direção e oraremos por todos. Vou pedir ao irmão Ted, onde está ele? Muito bem. Quero que o irmão toque aí, o grande médico agora está perto. E o pianista, onde quer que esteja, o acompanhe, fazendo o favor. Ouçam, vocês se lembram da vez quando isso estava tocando e um garotinho foi trazido à plataforma? A mocinha Amish tocando o grande médico agora está perto. Ela tinha cabelo preto longo ou cabelo loiro, melhor dizendo, uma moça menonita ou Amish, um dos dois, preso na parte de trás da cabeça. E o Espírito Santo tocou o garotinho apenas pela imposição das mãos, aleijado dos pés. E ele saltou dos meus braços e correu pela plataforma. Sua mãe se levantou e caiu para trás. Uma menonita, eu creio, para começar. E o Espírito de Deus tomou esta mocinha menonita, ou Amish, o que quer que ela fosse. Seu pai e os demais sentados lá, com suas roupas como menonitas ou o que quer que fossem, e ela saltou do piano com as mãos erguidas. E seu belo cabelo se soltou. Ela parecia um anjo. Começou a cantar no espírito, e enquanto fazia isso, o piano continuamente tocava o grande médico agora está perto, o simpatizante Jesus. Todos lá em pé, milhares olhando aquelas teclas, se movendo para cima e para baixo. O grande médico agora está perto, o simpatizante Jesus. Pessoas se levantaram de cadeiras de roda, de macas, de padiolas, saíram andando. Esse mesmo Senhor Jesus está neste lugar esta manhã, exatamente como foi aquela vez. Somente creiam agora. Toque esse hino fazendo favor, o grande médico. Agora que todos orem, que atravessem este local, vão direto nesta direção e direto ao seu assento, ou aonde quer que queiram ir, seguindo o seu caminho. Vocês entenderam claramente aí atrás? Muito bem. Assim, voltem direto a um assento, então nos levantaremos. Agora escutem, enquanto estes estão recebendo oração, orem por eles. Então, quando vocês estiverem recebendo oração, eles orarão por vocês. Agora vocês, ministros aqui, levantem-se
e quero que ponham as mãos sobre estes enquanto passam. Agora, todos de cabeça inclinada e fiquem de cabeça inclinada. Fiquem orando. E quando passarem, então imponham mãos postas sobre vocês. Lembrem-se, é uma promessa do Deus que revela os segredos do seu livro, os segredos do coração humano. Ele é o Deus que confirmará isso se vocês crerem. Estão vendo? Agora todos em oração. Agora, vocês, irmãos ministros, fiquem de pé aqui, fazendo favor. Muito bem, inclinemos a cabeça. Agora, Senhor Jesus, enquanto estas pessoas vêm, que o poder do Deus Todo-Poderoso vivifique sua fé imediatamente enquanto passam. Tudo em nome de Jesus. Agora, muito bem, que a fila comece nesta direção. Peço a cada um que ponha as mãos sobre eles, vocês, ministros, enquanto passam. I lay my hands in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. God, in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. You say what that is. Remember, he's humble. Humble it comes.
Would you folks move on to the back, please? Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive your healing, sister. Receive healing, brother. Receive your healing. Receive your healing, sister. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive your healing, receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, in the name of Jesus. Receive your healing, my brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive healing. Receive the healing of Jesus Christ. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, brother. Receive the healing of Jesus Christ. Receive healing. Receive healing, sister. Receive your healing. Receive your healing, brother. In the name of the Lord Jesus, receive your healing. Receive the name of the Lord Jesus, receive your healing, brother. In Jesus' name. Receive your healing, brother. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing, brother. Receive your healing. Receive the name of healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Standing on my wife. And receive healing from your wife. From Jesus Christ. Our dear brother, in the name of the Lord. Receive your healing. Receive the name of Jesus. Jesus Christ. Receive healing. Receive healing, my brother. From Jesus Christ. Receive healing. In the name of the Lord Jesus, receive your healing, sister. In the name of Sister Collins, receive healing. Righteousness is yours. Receive in the name of Jesus. Receive the healing. Precious one, receive thou thy healing in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of the Lord. Receive healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing in the name of the Lord. Receive your healing. Does anybody else want the prayer line? Would you get in, please? If anybody else wants the prayer line, would you get in, please? Receive your healing, my brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister Wood, from the hand of Jesus. In the name of the Lord. Receive your healing, son. Receive healing, my sister, God. Receive healing, sister Wood, by the hand of Jesus. Receive healing, my brother, by the hand of Jesus. Receive healing, sister brother, in the name of the Lord. In the name of Jesus Christ. Healing in the name of Jesus. In Jesus' name. Receive healing, sister. In Jesus' name. Receive your healing, son, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, in Jesus' name. Jesus Christ. Brother Works, receive your healing, brother, from Jesus Christ. Sister, receive your healing. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Brother, mother, Jesus Christ, in Jesus' name. Receive your healing. Receive the faith in Him. In the name of Jesus. The name of Jesus.
that all the one to be prayed for now? Que a mão do Senhor Jesus lhe conceda, irmão Veio, esta petição para seu ente querido, em nome de Jesus. Billy Paul, com tantos cartões que você distribuiu, agora receba sua cura em nome de Jesus Cristo. O grande curador agora está perto. O simpatizante Jesus. Ele faz regozijar o coração triste. Ó, ouvi a voz de Jesus. Todos juntos. Mais doce nome em cântico de serafins. Mais doce nome em língua mortal. Mais doce canção já cantada. Deus, sobre este amável casalzinho que foi trazido ao mundo, um dos que recebam sua petição, Senhor, em nome de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, que é a pessoa de nossa irmã, que ela tenha em mente agora mesmo, que o poder de Deus vá com esse pedido, que ela seja liberta. Concede, Senhor. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, concede o pedido deste homem. Eu rogo por ele, Senhor, com minha oração. Amém. Oh, isto não é maravilhoso? Creio que se toda pessoa que passou por aqui esta manhã, sob esta tremenda unção, eu creio que se você somente, agora, não espere por algo grande, somente se lembre da coisa simples de crer no que ele prometeu. Agora, digamos isto todos juntos. Nós não esperamos por algo grande, mas em nome de Jesus, recebemos sua promessa. Isso encerra o assunto. Isso faz que esteja terminado. Amém. Deus os abençoe.